Olá, vamos conversar sobre culpa. É, Existem pessoas que pensam que é importante a gente sentir culpa. Olha, a não ser para pessoas que cometem erros enormes contra a humanidade, ou aquelas pessoas que a gente chama de narcisistas, ou mesmo os psicopatas, estes não sentem culpa, deveriam. São pessoas muito egoístas e que normalmente fogem um pouco da regra do que nós chamamos convencionalmente de normal. Embora não seja comum, somos todos normais dentro de uma certa medida. Então, com exceção desses tipos que eu falei, eu penso que é desnecessário a culpa. Eu, pessoalmente, acho que culpa é um sentimento extremamente desnecessário. O sentimento de culpa geralmente está vinculado ao medo de errar. Então, quando nós somos muito exigentes conosco mesmos e colocamos um goal alto demais, a gente está sempre angustiado, perseguindo estes ideais. E com isso, a tendência que eu tenho visto nas pessoas é delas paralisarem em função de um sentimento de culpa. Culpa por não serem tão bons quanto gostariam. E assim, esse sentimento de culpa, né, dentro da nossa conjuntura, que nós vamos chamar de normal, impede o nosso processo evolutivo. Pois os nossos erros, eles são inevitáveis, já que partimos de um princípio de que nós não somos perfeitos, nós não nascemos perfeitos nessa vida. Nós nascemos justamente nesse planeta porque não somos perfeitos. Justamente aqui é o palco da nossa realização. É aqui que a gente veio para aprender através do ensaio e erro. Então, é impossível a gente não errar. E é justamente esses erros que vão fazer com que possamos atingir cada vez mais uma perfeição idealizada, mas não pode ser exagerada. Nós temos que ter uma condescendência conosco mesmos, dentro dos padrões, né, gente, aceitáveis de não fazer mal ao outro, ok? Eu sempre falo que a culpa exige deliberação. Ou seja, se eu tenho intenção de fazer mal a alguém, eu tenho culpa. E as leis humanas estão preparadas para lidar com esse tipo de procedimento. Se você tem uma culpa deliberada, você será julgado devidamente e punido. Mas no nosso dia a dia, por exemplo, a gente é mãe, né? E a gente sabe que para criar um filho não vem com bula, né? Não vem com manual de instrução e a gente erra. Mas a gente erra achando que está fazendo melhor. Depois nossos filhos crescem e vão procurar terapeutas e falar mal de nós. Mas nós sabemos que fizemos o melhor que pudemos. Não cabe a gente sentir culpa por algo que fizemos em função da própria vida, em função dos nossos próprios limites. Se fizermos esse caminho da culpa, vamos ficar estagnados, vamos nos aniquilar e o propósito da vida não é esse. Se eu tomo consciência de que errei, então o que eu tenho que fazer é adquirir uma complacência comigo mesma, uma elasticidade, né, que vai me permitir pensar sobre as minhas ações, pensar sobre aquilo que eu pratiquei, de forma que eu vou usar o meu erro como experiência para fazer diferente da próxima vez. Então, sempre que você sentir o mal-estar da culpa, que é muito ruim e paralisa a gente, pensa nisso que eu estou falando hoje. Ao invés de você sentir a culpa, pense: eu sou humana, eu errei, eu sou humano,
eu errei, mas esse erro tem que servir para mim, para eu pensar, analisar, observar e me preparar para a próxima oportunidade, porque a vida vai dar para nós uma próxima oportunidade. Um abraço.